Eu tenho várias perguntas já que eu quero fazer, mas antes disso, vou só ler mais um comentário aqui do Fábio que ele disse: Eu fico bem feliz de ouvir um estrangeiro falando português, principalmente de um país onde eu estudo o idioma. Oh, que bonito. Eu também fico muito feliz. É muito raro, né? Pelo menos dentro, no meu entorno, eu conheço muitos brasileiros que estudam japonês, né? Como eu. Hum, Mas o contrário não é tão comum, para mim, pelo menos. Conheço hum, algumas pessoas, claro, e fico muito feliz por essas pessoas, mas cada pessoa nova que a gente vê, realmente fico muito feliz. Tô. Inclusive, galera, quem estiver assistindo e quiser fazer comentários aqui, perguntar alguma coisa pro Yusuke, pode ficar à vontade, tá? A gente vai incluindo dentro do assunto, na medida que a gente vai conversando e respondendo, interagindo. A Lumi comentou o seguinte: Yusuke-san, você acha que aprender português fez você entender a dificuldade dos brasileiros ao aprender japonês? Olha que interessante. sim, Soura, né? Sim. sim. Como? Ah, eu preparei uma lista, né, das dificuldades que eu tenho ao aprender português. Aí, uma coisa que antigamente eu não entendia é quando os brasileiros falam, ah, mas kanji é difícil porque tem muitas formas de ler, né? Sendo que o ideograma é igual mesmo, a leitura é diferente. Aí eu não entendi muito bem isso. Eu entendo que é difícil, porque simplesmente tem muita coisa para aprender, né? Mas daí teve uma vez que eu entendi de verdade o que essas pessoas estavam falando. Sabe a palavra olho de português? Hum, Que muda o som para olhos quando é plural. É o olho fechado e olho aberto. Olhos, né? Olhos. Olho, olho. Ah, ovo também é assim, né? Ovo, ovos, né? sim, nossa. Nunca tinha Se pensado tivesse nisso. acento como avô, avó, né? Ok, porque né, dá pra ver, assim, visualmente eu entendo que é diferente. Mas tem vez que, né, sendo que a escrita é igual, mas o som é diferente. Aí eu entendi de verdade. Ah, verdade. É difícil mesmo, né? Então, isso é uma das coisas que eu, como fala, arrependi de ter ser frio, né, com as pessoas brasileiras que falam, ah, kanji é difícil. Aí eu pensava, mas tem que estudar, ué, né? Então, Um sim, ótimo exemplo. ajuda muito, ajuda muito. Nossa, Ajuda foi que um ótimo exemplo esse, porque realmente a gente não sabe como explicar. Muitas vezes eu mesmo pergunto para os japoneses, né? Ah, mas por que que é assim? E eles falam, ah, não sei, eu eu só não sei que é sei. assim. O português é a mesma coisa. Se me perguntar por que que olho no singular é o Oh, e no plural é ó, eu não ó. sei. Não sei por quê, mas é assim. Tem mais alguma outra coisa? Alguma outra dificuldade que tu achou? Hum, dificuldade em si tem muito. Não sei se isso me ajuda para entender melhor, né, as dificuldades das pessoas brasileiras ao aprender ao aprender japonês, mas tem muito, né? Outra coisa acho que é bem relacionada Hum, é que ele é fechado, né? Ela é, né, aberto. Isso também acho que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aí, nossa. famoso, famosa, né? Certo? Famoso, famosa. Aí eu penso assim, então quando é masculino é tudo fechado. Aí quando é feminino, a palavra é feminina, mas o som é mais aberto, né? Como avô, avó, né? Hum, Aí, mas tem palavras como moço, moça, né? Os dois fechados, né? Moço, moça, muito bom. não é? Esposo, esposa, certo? Aham. Então, Não tem aí regra. não tem acento, não tem nada para eu saber qual é, né? Mas eu Sim. eu comecei a pensar nisso, não, eu comecei a tomar
mais cuidado com essas pronúncias por causa de um professor que me dava aula de português, né? Hum, Eu quero muito voltar no tempo para não me preocupar mais com isso. hum, Agora, porque eu não consigo falar assim, sem preocupar com isso, né? Sem me hum, preocupar com isso. Ah, hum. será que é texto? Será que não consigo lembrar outras palavras que eu sempre. Nota, boca, qual é? Eu nunca sei, né? Aí fico pensando nisso, será que eu falei errado? Isso é Eu mais difícil ainda, né, pro difícil. o japonês, porque no japonês não tem essa diferença de o e Não o, tem, não tem. né? Então só até você perceber a diferença entre esses dois sons já é muita coisa. Agora, para associar isso a cada uma das palavras do idioma, nossa, é que nem o kanji mesmo. A gente vai É, ficar para que nem o sempre kanji. aprendendo kanji. Não tem fim. Vai ficar eternamente Então, fazendo isso. Muito sim. interessante. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Tô Eu impressionado. pronunciava 7, 8, 9, 10, mais fechado. Aí pessoas me perguntavam de volta, né? Três? Três? Mas eu não entendia. Por que as pessoas entendiam três? Sendo que eu tava falando número 10, né? Daí um dia uma aluna minha, né, falou pra mim é, que a pronúncia correta é mais aberta, né? 10. Aí depois disso, três fechado e 10 mais aberto. Aí acho que as pessoas entendem mais, né? Entendem melhor. Meu, 10. Não. Tem coisas que a gente não pensa sobre o nosso idioma, né? Eu nunca tinha pensado sobre essas coisas. O 3 e o 10 se é parecido. Realmente é. Se eu ouvisse alguém falando 10, eu ia pensar no 3, assim, sem Hum. perceber, né? Que louco. Muito interessante. Só lendo aqui a pergunta do Fábio, mais uma, né? Primeiro ele comentou que depois que começou a estudar japonês, ele conseguiu entender muito melhor o português. Olha, interessante Ah, isso. E ai, perguntando se ai, ai, aconteceu ai. com você também. Sim, sim, Hum, sim. Só agora eu não consigo lembrar assim rápido, né? Quando eu exemplo. senti isso. Hum, Uhum. Mas tem um monte. Por exemplo, uma palavra que o entendimento era meio vago em mim, né? Quando eu vejo em português, hum. era isso que queria dizer. Tipo, o meu entendimento sobre o japonês fica mais claro através do português. Isso acontece bastante. Só não consigo lembrar um exemplo agora, mas Uhum. sim, acontece bastante mesmo, bastante mesmo. Eu acho que isso é muito comum no estudo de idiomas, né? Quando a gente está Uhum. num idioma só e a gente tem um ponto de vista. Quando a gente começa a estudar um segundo idioma, seja o português, o japonês, o inglês ou qualquer outro, a gente vai olhar para o nosso idioma com um novo ponto de vista, né? Com uma nova perspectiva. E a gente começa realmente a entender melhor. Isso é verdade. Eu comecei, na verdade, a entender o português quando eu estudava francês, muitos anos atrás, de entender o que que era uma conjugação, o que que era, porque eu só estudava quando criança, né? Então não tinha muito Hum. noção do que era de verdade. Eu comecei a aprender depois que comecei um outro idioma. Muito interessante. Tem mais uma pergunta aqui perguntando quantos anos você ficou na escola brasileira. Ah, e quantas horas, mais ou menos, por dia você falava português? Hum, Então, eu trabalhei um pouco menos de 5 anos. hum, hum, Aí eu trabalhava de segunda a sexta, acho que 8h20 por aí. 8h20 até a última aula acabava às 3h30. hum. 3h30. Então, 7. Não, 7 horas mais ou menos. Sim, Mas 7 horas tinha mais ou menos. alunos, professores que falavam português, falavam japonês também. Tá? Eu Ah, era o único japonês, mas tinha alunos que falavam bem japonês, perdão, e alguns professores que, né, falavam japonês também. as aulas que você dava de japonês eram em japonês? Ou você falava em português misturando? Eu usava mais português, eu acho. Ah, então, nas aulas
também tinham que falar português, né? Mais um Sim. teste. O ideal é falar em japonês, né? Hum, Falar em japonês, ensinar japonês falando em japonês é ideal. hum, Mas o que acontece é, numa sala tem alunos de nível totalmente diferente, né? Tinha alunos avançados, né, que passava, por exemplo, no N2, N1 do JLPT, tinha alunos que acabaram de chegar, né? Tinha alunos que, eh, assim, entendiam, mas não falavam, né? Em uma hum, sala só, em uma turma só. hum. Daí meio que Ah, quase impossível dar uma aula para todo mundo, né? níveis Ah, muito então, diferentes, né? A mesma aula, hum, então realmente para nivelar, não tinha jeito, tinha que usar o português também, é isso, né? uhum. No Hum, final, eu decidi, né, escolhi falar mais em português, porque senão é muito ruim, o aluno não entende nada ainda, mas você fica falando em japonês, né? hum, Pra quê, né? Hum, hum. É, nossa, verdade. Aí acaba que você falava, então, português dentro da escola, tanto na aula quanto fora, né? Era um ambiente brasileiro, vamos dizer que era um pequeno Brasil dentro do uhum. Japão ali. Eu fiz, como assim, né? Eu fiz esse intercâmbio, né? Dentro do Japão. Nossa, total. É como se fosse intercâmbio, né? No intercâmbio a gente Intercâmbio. mergulha na cultura do outro país. Então, dentro de uma escola brasileira, é isso, é um pequeno Brasil. Você fez um intercâmbio de 5 anos, não é pouca coisa. Uhum. 5 anos no Brasil, mais ou menos, né? Uma pergunta interessante que eu acho que vai surgir, que apareceu aqui agora, mas é sobre você já ter ido ou não ao Brasil. Você já foi ao Brasil? Você se Sim. foi por quanto tempo? Como foi? Eu fui. É, muito bem, também. Minha memória é muito fraca. Acho que Hum, foi em 2019, um pouco antes hum, do Covid, né? hum, Eu, a família de uma colega da época me levou, né, junto pro Brasil. Aí eu fiquei lá umas 2 semanas. 2 semanas no Brasil. E você passou por onde? É, na verdade, essa pessoa, né, que me levou ia ficar na casa de Hum, uma amiga. Então, a gente passou a primeira metade da viagem em Sorocaba, hum. né? Aí depois, Rio de Janeiro, Ah, né? A gente ficou na casa de um parente, né, da pessoa. hum. Sorocaba e Rio. E 2 semanas só, nossa, parece pouco, né? Se você pensar, Pouco, fala, né? é, Pensando na distância e o valor, né? Acho que é pouco. Mas a pessoa fez sim. tudo por mim, né? Preparou tudo. A única Hum, coisa que eu fiz é preparar o passaporte hum. e passar o valor, né? O resto, né, a pessoa fez tudo. Então, foi. Eu fui junto mesmo, né? Acompanhei. Hum. Hum. Hum, No Brasil, você teve alguma dificuldade com o português? Falando com as tem, pessoas? assim. Sim. Ah, é verdade, né? Eu devia ter preparado mais, lembrado mais nessa as experiências dessa viagem. Hum. Uma coisa que eu lembro agora é que eu queria ir no banheiro, né? Oh, Como fala? Não é a estação onde terminal não. de ônibus. Oh, sim. Aí tinha que pagar, né? Aí Hum, tinha um guarda assim, muito grande. Aí eu falei, eu quero usar o banheiro. Só que daí eu só tinha uma nota, né? hum. Uma nota. Aí ele achou que eu queria moedas menores, como fala? Trocar o Troca, dinheiro. né? Trocar Oh, o dinheiro. Aí ele falou não. Aí eu não. voltei triste, né? Ai, não Onde pode. onde a pessoa que me levou tava. Aí eu falei, não aceitaram. Aí ela ficou.
meio bravo, né? Brava, né? Aí falou, quer usar banheiro. Aí o guarda aceitou, né? Então, o que mais? O que mais? Mas não foi por causa do dinheiro em si, né? Às vezes, quando eu Hum. tô aqui no Japão, por mais que eu fale japonês, as pessoas devolvem em inglês. As pessoas me respondem em Ah, inglês sim, sim, pela minha sim. cara, né? No Brasil, a gente tem muitos Nikkei, então tem Uhum, muitos descendentes japoneses. O rosto da pessoa talvez não seja tão estranho, né? Mas ainda uhum, assim, eu não sei o que que é, mas a gente percebe quando a pessoa não é, né, brasileira. E uhum, talvez isso dê um ruído na comunicação que não é o que você está falando, mas é uhum, da situação, né? Então, uhum. você pode estar falando tudo perfeitamente, mas a pessoa vai ter um receio, ou sei lá, Ah, alguma sim, coisa sim, vai sim, sim, impedir, né, sim. de entender Uhum. direito. Mas muito interessante. Ai, não Deve ter consegui sido usar o isso também, banheiro, né? que droga. É. Tem Eu alguns lembrei desses de outra perrengues que situação. acontecem. Hum, Quando eu tava no Cabo Frio, existe Cabo Frio? Lugar. sim. Cabo Cabo Frio, Frio? sim. Rio de Janeiro? Sim. Né? Sim. Yuka, não? Eu, eu passei uma noite em uma pousada, né? Hum. Essa pousada era de um amigo do parente da pessoa que me levou. Momento do parente da pessoa. Tá. É. E esse parente tinha me contado que, é, não sei se eu posso falar essas coisas, mas tinha para proteger, né? Hum, hum, O dono tinha, né, para se proteger. hum, Daí, hum. a pessoa que me levou ficou na casa desse parente. Aí eu fiquei, nessa pousada sozinho. Eita. Quando eu fui pedir, Hum, a senha do Wi-Fi da pousada, a esposa do dono me atendeu. Aí hum. quando eu falei, oi, eu quero, né, a senha do Wi-Fi, ela fala, oi, amor, né? Aí quando eu ouvi isso, se o dono ouvir isso, eu vou morrer. Eu vou ser, eu vou morrer. Aí fiquei, Não, 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 não. não, não é isso, eu não tô pensando nessa coisa. Muito engraçado. O É o medo jeito que o brasileiro se trata, né? Nossa. Um choque cultural, né? o É choque um... foi choque. Mas depois, né, foi descobrindo que é normal, né? É um assunto que também divide a opinião entre brasileiros, né? Chamar alguém de amor, flor, não sei o quê, Uhum. né? Não, Mas na época eu não meu sabia, anjo. então. Fala assim, ai, meu Anjo anjo. também. Aí, É. você não é nada meu, eu não sou anjo. Que história é essa de anjo? Não, meu amor. E, tipo, isso no Brasil é tão comum que, às vezes, na fila, sei lá, do banco, ou numa clínica, num hospital, a pessoa fala, no supermercado, vão falar, não, amor, você pega ali. Ou então, não Ah, tenho dinheiro. Mas usando a palavra amor. E você hum, fica, mas eu não sou hum. teu amor. É estranho, né? Ainda mais nessa E situação que você tava, né? fiquei muito. Eu fiquei com medo, né? Então, De acontecer alguma coisa, né? e Mas não agora? aconteceu. Que bom. Menos Esse é o mal. jeito que a gente se trata. Mas isso para dizer que, mais uma vez, né, o idioma está sempre vinculado com a cultura do lugar. Então, as expressões, o jeito que a gente se trata, tem muito a ver com a nossa cultura e como a gente vê um ao outro como sociedade. As palavras, elas vão traduzir essa visão de mundo. Hum. Sou brasileira e acho estranho quando me chamam de amor, flor e anjo. Eu, também, eu não vou dizer que eu acho estranho como brasileiro, mas eu não chamo ninguém de meu amor, ninguém de flor, de anjo. Mas é Principalmente muito comum, né? as mulheres falam, né? As mulheres chamam Sim, mais assim das pessoas, né? sim. Flor, é muito bom também. Flor. Não, minha flor.